Vamos lá. Esse daqui é o setup do Node.js com o Sales e mais o VS Code, né? Então vamos começar com o Node.js. É só você vir nesse site nodejs.org e baixar o Node LTS, que é o Long Term Support, tá? Baixou ele, clicou para instalar, vai ser a versão 20.12, se for agora em 2024, exatamente em abril de 2024. Ele vai abrir este setup, você vai dar Next. Como eu já instalei, tem não vai dar a mesma coisa exatamente para vocês. Você vai clicando Next e vai ter um checkbox que você vai clicar, vai pedir para colocar no Program Files /Node.js, depois um checkbox para instalar aplicações de suporte, certo? Quando ela for instalar aplicações de suporte, vai abrir uma tela como essa daqui do PowerShell, vai pedir para entrar aqui como administrador, e ele vai fazer a instalação de várias coisas, como por exemplo o Chocolate, que é o gerenciador de pacotes da Microsoft, especificamente para o PowerShell e para o CMD. Ele vai instalar o Python versão 3.12 já, ele vai instalar milhões de outras coisas, inclusive .NET, para dar suporte para o desenvolvimento. Isso daqui demora bastante, tá, pessoal? Então, por favor, esperem, demora mesmo, por causa que a instalação do .NET especificamente é demorada, e aí quando ele chegar por aqui, ele já acabou. Você pode fechar, tá bom? Voltando para cá, você já vai entrar no Render. O render.com, ele é uma plataforma que a gente vai ter um web service e um PostgreSQL por cada um. O Postgres ele vai ter 90 dias, tá? 90 dias de uso gratuito, e o web service vai ser gratuito em um computador bem simples. Mas de imediato a gente vai precisar do Postgres para entender um pouco mais de bancos de dados relacionais, certo? Depois que você instalou tudo isso daqui, você vai instalar o VS Code. Eu acredito que você já tenha o VS Code, certo? Mas eu ainda não tenho porque eu formatei esse computador. Então você vai clicar aqui em Download, code.visualstudio.com/docs, vai fazer o download dele e ele vai abrir esse instalador. Como eu sei que esse daqui é rápido, então vamos fazer aqui, ó. Abrir, colocar essas seções aqui de abrir com o code e instala. Opa. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele está instalando. E aí ele vai inicializar, certo? Perfeito. Aqui está o nosso Visual Studio Code. Eu vou fazer o sign in aqui pelo GitHub. Tá? Pronto, já está aberto. E tem umas coisas que a gente vai ter que instalar aqui, certo? Bastante importante que para a gente poder acessar algum coisas importantes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui exatamente quais são. Você pode também agora fazer as instalações pelo terminal. Então, no terminal, se eu colocar Node-V, você vai ver que já vai estar instalado o Node versão 20.12. Tá? E o NVM deve estar instalado também, que é o meu gerenciador de pacotes. Ah, não está instalado ainda, desculpa, NPM, né? É o NPM que tem o meu gerenciador de pacotes. O NVM é o gerenciador das máquinas do Linux para Node, então não precisa disso daqui. Tem algumas coisas do VS Code que vocês precisam instalar, assim, que não é obrigatório, mas que vai facilitar bastante o desenvolvimento de vocês. Certo? Só estou pegando aqui certinho. Quais são? São esses pacotes aqui, ó. Primeiro, vamos instalar o Sublime.
Sublime Key Binds, tá? Então você pode colocar exatamente este código aqui. Eu vou deixar todos esses códigos do VS Code, tudo bem? Esse aqui está até já instalado. Todos esses códigos aqui que eu vou colocar, no meu caso, eles já estão instalados, por causa que eu fiz o sign-in. Então, a gente vai fazer o VS Code Great Icons, VS Code Theme, o Live Share, que vai ser importante para compartilhamento de código, tá? O DB Almer, que é o ESLint, e que mais? Só esses daqui mesmo, tá? O resto não precisa. Eu vou deixar para vocês escrito bonitinho no local. Ok? Então ele está instalando ainda aqui para mim minhas coisas. Uma hora ele vai acabar. Legal. E a gente vai instalar agora o Sales. O Sales que vai ser o framework, como vocês podem ver, salesjs.com/getstarted. Ele vai ser o framework que a gente vai utilizar para fazer a nossa aplicação. Então é só você vir aqui neste endpoint, né, nesse site, e fazer o npm install sales-g no seu terminal depois que você instala o Node, certo? Ele vai fazer a instalação do Sales. Tá? Isso aqui demora um tiquinho. O Sales ele é um framework MVC, certo? Model View Controller, que é um negócio que a gente vai ver nas nossas aulas. Tá? É uma arquitetura para desenvolvimento de software que nós vamos utilizar com o JavaScript. Tudo bem? Então, ele é 100% JavaScript, ele dá o suporte a qualquer database, ele faz um auto-generate para APIs REST, que a gente vai explicar bastante isso daqui. Você pode colocar qualquer front-end com ele, mas especificamente nós vamos trabalhar com Bootstrap simples, a não ser que algum grupo queira trabalhar com algo mais elaborado, como um React ou um Angular. A gente tem o WebSocket Integration bem facilitado e tem um suporte para profissional bem legal. Tá? Enquanto isso, nós estamos aqui instalando. Foi instalado, olha só que legal. Então, deixa eu ver se eu tenho, não tenho mais. Se eu fizer um Sales New, projeto 1, ele automaticamente deve criar, só que eu tenho que sair primeiro aqui, voltar de novo, por causa que ele foi instalado agora. Perfeito. Então, Sales New, Project 1. Opa, fiz besteira. Sales New, projeto 1. Tá, isso daqui pode acontecer com o computador de vocês, certo? Tem uma forma de resolver. Ou você inicializa o PowerShell com Ctrl Shift Enter, e aí ele vai pedir para você inicializar em modo administrador, o que não é muito saudável, tá? Aí aqui eu posso fazer um Sales New Project e ele diz que não pode ser carregado com a coisa de script, né? Qualquer tipo de script. Então, o que a gente vai fazer? Tem uma forma de ajeitar isso daqui. Isso daqui pode acontecer com vocês, tá, pessoal? Caso aconteça, deixa eu só pegar aqui. Você vai ter que executar com o PowerShell. Opa, coloquei errado. PowerShell em modo administrador, ele vai vir em azulzinho assim, e fazer um Set Execution Policy Remote Signed, certo? Alteração de política de execução. Então, A, sim para todos, certo? Ok. Aí a gente fecha tudo, abre de novo, e aí dá um Sales New Project. Agora ele vai executar. E ele vai pedir um ou outro, certo? Eu posso pedir um web app já com algumas coisas implementadas, como autorização, login, password recovery, ou eu posso fazer um empty, certo? Que é totalmente vazio. Eu vou fazer um empty aqui,
só para a gente fazer de forma um pouco mais rápida. E vou mostrar para vocês como que é a estrutura do Sales, tá? Então ele está instalando as dependências. O que é que ele está fazendo? Ele está criando as pastas dentro desse barra project que a gente acabou de criar. Ele vai criar uma pasta chamada project, bem no meu usuário. E aí ele vai criar as pastas internas no formato Model View Controller, que a gente vai ver na sala de aula. E depois ele vai fazer o npm install já, certo? Então vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, outra coisa muito importante que vocês têm que instalar, opa, já criou, mas é o Dbeaver. O Dbeaver, ele vai ser a nossa plataforma para acessar o banco de dados, certo? Tanto o Dbeaver quanto o allow open. Tanto o Dbeaver, se você não quiser usar o Dbeaver, você pode utilizar o SQL. O SQL Tools, ele funciona como se fosse o Dbeaver para acessar, certo? Só que você precisa instalar especificamente o drive do... Depois que você instala o SQL Tools, você precisa instalar o drive do Postgres. Certo? Que é esse daqui, ó. SQL Tools Postgres. Certo? Que é o Cockroach Driver. Tá? Qualquer um desses daqui vai funcionar legal. Ele fica bem aqui, ó. Você pode assinar uma nova conexão daqui a pouco. Certo? Ele já está instalado no meu. Só que o Dbeaver não está instalado. Então, a gente vai instalar agora ele. Enquanto isso, ó, ok. Próximo, concorda. For me, Dbeaver, associate SQL files, tá? Ele vai instalar no teu local C. A gente já pode entrar na nossa pasta project, que ele já foi criado. Se eu der um dir, olha só, ele já criou tudo isso daqui. Vamos ver daqui a pouquinho, tá? A gente conclui, a gente vai ter o Dbeaver instalado, certo? Se eu pesquisar aqui Dbeaver, ele é uma aplicação que ele é bastante robusto. Então ele demora um pouquinho para funcionar da primeira vez. A gente consegue conectar todos os tipos de banco de dados com ele. Aí tem driver para todos os bancos de dados. Vamos abrir aqui, enquanto ele está abrindo a primeira vez, vamos abrir o nosso VS Code. Olha só as pastas do nosso VS Code. Deixa eu... Yes, trust the authors. Aumentar aqui. Então, ele já cria essa estrutura de pastas para a gente, tá? E como vocês vão fazer? O README vai ser a documentação de vocês, que vai ser em Markdown, certo? Toda a documentação de como abrir o projeto e todas as outras coisas que vocês têm que fazer. Vocês vão ter uma pasta chamada API, tá? Com os controllers, com os helpers, com os models, tudo isso a gente vai ver para que serve cada um deles. E você vai ter a parte do front aqui, ó, que é a views. O views vai ser o nosso front. Todas as suas páginas de internet vão ficar aqui. Ele já vem com alguma coisa pré-setada. E se eu quiser inicializar ele, é só eu fazer o sales lift. E o sales lift vai inicializar um servidor para o sales no localhost 1337, certo? Que eu posso entrar aqui. Ele já está up. A gente está vendo exatamente a pasta homepage.ejs, tá? Depois a gente mexe mais nele. Para eu finalizar o servidor é um Ctrl+C básico, certo? Aí ele já parou de funcionar. Ó, já não pega mais. Vamos lá. O Dbeaver funcionou. Do you want to create a sample database? Não precisa criar, tá bom, pessoal?
ele vai me dar todos esses drivers aqui. O que a gente vai fazer a conexão é com Postgres, mas não agora, tá? Então, essa daqui é a cara do nosso dbeaver. Aqui vão ficar todas as nossas conexões e aqui vai ficar todas as tabelas que a gente vai ver, certo? A gente vai falar disso daí também depois. Então, é isso. Aproveitem e façam o setup de vocês com calma. Até mais!